Alô, alô, som, claquete, Jornada do Jardineiro, segunda temporada, episódio 1. Bom, contextualizando aqui para vocês, a gente está fazendo a segunda temporada do Jornada do Jardineiro. A Jornada do Jardineiro, um caminho, uma maneira de explicar que eu encontrei, né? Uma maneira de explicar a retomada do nosso protagonismo nas nossas vidas. Venho fazendo uma leitura da paisagem política, da paisagem econômica, da paisagem energética, inclusive na geopolítica. E venho falando em várias oportunidades, nos cursos, nas palestras, e falei durante a temporada 1, em vários episódios, né, que nós vivemos uma sucessão de crises, que essa sucessão de crises aponta para a gente um colapso que se instala. Já acontece. Claro que ele é mais grave em umas áreas, menos grave em outras, afeta umas pessoas mais, outras pessoas menos. E aqui vale a gente conversar um pouquinho sobre o meu posicionamento. Quando eu falo que nós precisamos protagonizar as nossas vidas, quando eu falo que nós precisamos aprender a empreender com ética ecológica, eu não estou em momento nenhum negando que nós temos problemas sistêmicos, que nós temos variáveis socioeconômicas, políticas e culturais que colocam algumas pessoas numa situação muito mais difícil do que outras. Por outro lado, o que eu estou dizendo é o seguinte: é muito pouco provável que a correção dessas inequalidades, que a correção dessas injustiças venha de forma significativa, amparando nossas dignidades, nossa capacidade de tomar decisão dos poderes centralizados. Essa é a minha questão. E tivemos um grande sucesso, muitos e-mails, muitos comentários, muita gente parabenizando, muita gente dialogando com o que a gente trouxe na Jornada do Jardineiro na primeira temporada, e a gente resolveu fazer essa segunda temporada. A segunda temporada vai ter um arco um pouco diferente, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão do êxodo urbano no começo, depois a gente vai entrar em assuntos mais específicos do planejamento rural. Não vamos ficar presos a isso, mas é uma vontade que a gente tem aqui de compartilhar com vocês uma organização desses episódios, no sentido de que cada um deles contenha uma das camadas da escala de permanência da linha-chave. Uma organização relativamente solta, tá, gente? Nada muito cartesiano, muito blocado, até porque o Vitor traz aqui as perguntas de vocês, ele interpreta muito dos contatos que vocês têm com a gente por e-mail, por comentários, no Instagram também, inclusive. Então, em alguns momentos, uma pergunta ou outra pode tirar a gente um pouquinho dessa rota, mas a gente volta para ela. Então, pelo menos 8 episódios nas próximas semanas, um episódio por semana, e já chamando aqui para conversar e agradecendo o Vitor Sintra, que tem feito essa ponte, representado a audiência, trazido as perguntas, elaborado as questões para a gente fazer esse bate-papo. E muito feliz de fazer a segunda temporada da Jornada do Jardineiro, que, como eu acabei de falar, o intuito é a gente trazer para a gente de novo o protagonismo das nossas vidas, resolver o máximo possível as nossas questões com o empreendimento, com a ética ecológica e se ligar em comunidade, entendendo que nós vivemos uma era onde os poderes centrais estão ruindo, estão colapsando e que nós precisamos amparar o que é importante para a gente. Então, muito obrigado, bom dia, a gente grava aqui de manhã, boa tarde, boa noite para quem vem depois. E aí? O bicho vai saindo já. Bom dia, Eurico. Bom dia, Eurico. Muito bom poder estar de volta aqui numa segunda temporada. Quando a gente pensou a primeira, a gente não esperava que fosse ter uma segunda, era um teste, né? O nosso teste seguro aqui. A gente aplica muito, quase 100% do que a gente ensina, né? O que a gente está falando aqui, a gente tenta aplicar. Eu não consigo no nível do Eurico, óbvio, eu ainda sou como é que eu posso dizer, um ambientalista de apartamento, que é o cara que fica aqui no teclado, né? Mas eu evito apontar. Então eu sei que eu tenho aqui ainda a minha jornada a seguir como jardineiro. Eu tento ali as minhas transições, né? Nessa segunda temporada eu acho que vai ser interessante mais para quem está pensando no longo prazo. Porque quando você está falando de planejamento de propriedades, a gente está pensando pelo menos 5 anos. Só que antes da gente cair nessa profundidade e complexidade toda, vamos falar um pouquinho só do que aconteceu na primeira temporada, que foi sobre a transição da cidade para o campo, né? Muita gente ainda defende que é impossível ter um êxodo urbano
por conta do percentual de pessoas que ainda vivem na cidade. São 80% da população mundial que vivem nas cidades e a objeção é muito grande de que não tem como isso acontecer. Não tem como 80% sair da cidade e ir para o campo. Qual é a solução dessa objeção, Eurico? Eu acho, Vitor, que essas pessoas elas estão certas no seguinte sentido. Se ela só consegue enxergar isso, ela só vai conseguir encontrar soluções dentro disso, do que não é possível e dentro de um comprometimento, dentro de uma, como é que eu vou dizer, dentro de uma flexibilização do que é realmente importante. A gente tem o trabalho do David Graeber e do David Wengrow, né? Tem um livro deles que foi traduzido em português que é O Amanhecer de Tudo. Nesse livro eles falam que durante muitos mil anos os grandes avanços da civilização que nos contam que foram avanços urbanos, na verdade foram avanços rurais. Entre eles, talvez o mais importante de todos, porque todo mundo precisa comer, a agricultura, né? O desenvolvimento de seleção de sementes, de espécies de vegetais, espécies animais, domesticação dos animais, a metalurgia, a astronomia, a ciência médica, enfim. A gente teve um avanço muito grande que ele veio de civilizações agrárias. Temos evidências antropológicas e arqueológicas de que essas grandes vilas agrárias eram muito igualitárias, muito anárquicas no sentido não de baderna, mas no sentido de autogestão. E a gente tem outros pensadores que mostram para a gente que em vários momentos da história a gente teve comunidades de cultura agrária que se autogeriam e que traziam soluções pelo viés do viver no campo. A comunidade que se formou em volta do Léo Tolstói, né, é uma delas, o grande escritor russo. Na Espanha, ali na época da ditadura do Franco, o Noam Chomsky relata várias iniciativas ali anárquicas que se organizaram no campo. Então, num arco de muitos mil anos de história, a gente vê que a narrativa foi roubada. Se você falasse para essas pessoas naquela época que um dia quase 90% das pessoas aceitaria morar encaixotada verticalmente em apartamentos, em grandes densidades, sem contato com a natureza, sem domínio sobre sua água, sem domínio sobre seu alimento, sem domínio sobre as coisas mais básicas da sua vida, talvez aquelas pessoas naquele tempo teriam te olhado e dito assim, rapaz, isso aí é uma utopia, isso não vai acontecer nunca. Então, a gente precisa olhar as coisas com uma capacidade mais sóbria, uma capacidade menos romântica e mais racional. Aí a gente tem pensadores modernos como o David Holmgren, né, que foi um dos co-criadores da permacultura. Ele tem 3 livros muito importantes nesse sentido. O Cenários Futuros, que ele faz uma análise da velocidade de aumento da mudança climática. Então tem um eixo de velocidade de aumento da mudança climática e tem um outro eixo que é de velocidade de aumento do pico do petróleo. E de acordo com esses 4 quadrantes, ele faz uma análise, né, de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, né? Em inglês é o SWOT. Só que cada quadrante desse também tem o seu SWOT, cada quadrante desse tem oportunidades e problemas, enfim. E aí, nesse livro é de 2008, e ele diz o seguinte, que a gente vai ter uma contração econômica muito grave e a gente poderia, dependendo da velocidade do pico do petróleo com o aquecimento global, a gente poderia ter um cenário que eles chamam de brown tech, corporações se apossando da energia que é contida no nosso sistema todo econômico mundial e tomando todas as decisões. Um outro cenário, porque o pico do petróleo seria lento, a gente teria tempo de fazer uma transição para matrizes renováveis. Ele chama esse de green tech, né? E aí, num caso, por exemplo, de mudança climática acelerada e pico do petróleo acelerado, você tem nesse outro quadrante aqui o cenário que eles chamam de bote salva-vida, tipo, salve-se quem puder. E num último, que se a gente tivesse, por exemplo, um pico do petróleo acelerado, mas as mudanças climáticas nem tão aceleradas, a gente teria um quadrante de guardiões da Terra. Olha que interessante, nós precisamos de um clima relativamente estável para a gente conseguir usar o desenho ecológico e produzir alimento para a gente e para as outras pessoas. Olha a centralidade da comida de novo, né? Então ele fez esses 4 cenários
E ele falou que o mundo estava... O que ia acontecer? A pergunta era assim, o que vai acontecer? Em 2011 ele fez um artigo chamado Quebra por Demanda, ou Colapso por Demanda, Crash on Demand. Um artigo curto, de umas 20 e poucas páginas, onde ele argumenta que se a classe média dos países ricos se retirasse da economia centralizada e fizesse uma economia doméstica informal e se preparasse para ser ter mais autonomia, autossuficiente não é uma palavra muito boa, mas se preparasse para ser em uma comunidade interdependente, né, capaz suprir as demandas das suas áreas mais básicas, ele disse que em torno de 10 a 15% da classe média fazendo isso seria o suficiente para quebrar a economia. E que aí nós teríamos um colapso, onde esses 10, 15% seriam os inovadores iniciais, né, os early adopters, se fala em inglês, e que eles serviriam de base para multiplicar as abordagens, os princípios e as práticas para as outras pessoas. E que no mundo dos países desenvolvidos, esses bairros horizontais de casas soltas se tornariam então viáveis com agricultura, com um certo grau de pecuária em escala minúscula. E aí, depois disso, ele escreveu o Retrosubúrbia, já em 2018. Então, no arco de 10 anos, ele vem olhando para esses cenários e ele vem dizendo, olha, a gente está realmente colapsando. E no começo ele usava mais a questão um futuro com menos energia, né? Ele chama de futuro com escassez energética, ou talvez um futuro com cada vez mais escassez energética. Então ele é um desses pensadores que pintou esses cenários. A gente tem o Richard Heimberg, que escreveu O Pico de Tudo, um livro muito importante também, dizendo que a gente já esgotou todos os recursos, que a gente vai ter que fazer outras coisas. A gente tem pensadores como Dmitry Orlov, o Eric Klein, a Rebecca Costa, muitos pensadores que vêm apontando para a gente que nós estamos cometendo os mesmos erros de grandes civilizações que colapsaram antes da nossa. E por alguma razão, as pessoas têm uma dificuldade de ver isso. Mas quando a gente olha para isso, acho que eu vim desenvolvendo todo esse pensamento para dizer o seguinte, quando a gente olha com esse olhar sóbrio, racionalista, o lugar onde a gente tem mais chance de proteger os nossos direitos, de suprir as nossas necessidades com mais dignidade, é o campo. O boom, por exemplo, na pandemia de pessoas que foram para o campo mostra isso, os colapsos mostram isso, por exemplo, quando a gente teve a seca no Brasil, acho que em 1873, se eu não me engano, 1870, a gente teve uma seca enorme no Brasil, chegou a morrer quase 500 mil pessoas. A gente perdeu a memória, fala pouco dessa seca. Mas essa seca foi o que levou, por exemplo, ao desenvolvimento de Canudos. Antônio Conselheiro fez Canudos depois dessa seca. Canudos era um assentamento agrário, familiar, baseado em caprinos, baseado numa agricultura adaptada para o semiárido. Eles chegaram a exportar carne e se viam como um território soberano, né? E foram acachapados. O governo tentou várias vezes impedi-los e tal, e sair de lá derrotado, até que eles mandaram o exército, mandaram todo mundo e dizimaram todo mundo. Então, em vários momentos da história, aí vamos lá, na história americana, em mais ou menos 1860, teve a Guerra de Secessão. O Sul brigou com o Norte, o Sul queria ser escravagista, o Norte queria colonizar as terras, né, com os colonos que estavam tomando conta dos Estados Unidos. Imediatamente após a Guerra de Secessão, eles fizeram o programa de homesteading, o primeiro programa, que é a agricultura familiar, um programa de assentamento de agricultura familiar. Então, toda vez que você tem uma crise, de novo a gente teve, em 1929, outra crise. Qual foi a resposta dos Estados Unidos? Mais agricultura familiar. Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram que voltar todas as indústrias para produzir para quem estava combatendo no fronte. Aí o que eles fizeram de novo? A agricultura familiar. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quase 50% do alimento das verduras e legumes dos Estados Unidos foi produzido em fundo de quintal e pequenas fazendas. E toda vez que eles não precisam da gente, eles botam todo mundo entulhado nas cidades. Então a gente tem informação para olhar que não é viável. E as pessoas que não conseguem imaginar o campo, na verdade são pessoas que não conseguem entender que elas têm que trabalhar. Vai ter que ter um certo trabalho, vai ter que ter uma mudança, vai ter que ter um contínuo... A gente teve um contínuo de mudanças que nos levou aos grandes centros urbanos verticalizados. Nós vamos ter que ter um contínuo de mudança por outras razões, muito mais intencionais, muito mais éticas, que faz a gente se adaptar de volta para culturas agrárias.
Então, a gente tem evidências para ver, Vitor, históricas, a gente tem evidência que quando o governo precisa, ele faz assentamento familiar, quando ele não precisa, ele faz latifúndio. A gente tem evidência que quando o governo precisa, ele bota a gente para produzir alimento de qualidade, quando não precisa, ele bota a gente para comer ultraprocessado. Então é nesse sentido que eu falo, a jornada do jardineiro e o nosso tema aqui é da gente recuperar esse protagonismo. Então, para as pessoas que falam que a gente não consegue sair das cidades porque já são concentrações muito grandes, eu repito o que a gente falou lá na primeira temporada. O êxodo urbano ele vai acontecer. A pergunta que você tem que se fazer é se você vai se planejar e fazer ele por conta própria ou se você vai esperar para ser, enfim, viver numa cidade completamente desregulada, né, por burocratas que não têm a menor empatia com a população, que a gente tem evidência de que eles fazem isso, né? Por exemplo, quando deu a seca de 1870, as pessoas foram migrando para Fortaleza, para outras cidades, as pessoas botaram a polícia na porta das cidades para impedir as pessoas de procurar ajuda. Ah não, vocês vão invadir a cidade aqui, a gente não tem comida para todo mundo. Fecharam as cidades, não atenderam as pessoas. Então a gente tem registros históricos de que nós não somos cuidados, de que o governo não está por nós. E acho que é incauto, né? É irresponsável das pessoas que supostamente são lideranças ambientais dizer que não é possível fazer um êxodo urbano. Não só é possível, como vai acontecer inevitavelmente, porque as cidades como estão só são possíveis por causa dos combustíveis fósseis. Nós não temos uma densidade energética para fazer essa transição e manter tudo como está em outra fonte. A densidade energética dos combustíveis fósseis é muito maior do que dos renováveis. Então a ordem de organização da sociedade não é possível. Então as pessoas que falam que não é possível sair da cidade são pessoas que talvez tenham pouca alfabetização ecológica, menos alfabetização energética e menos imaginação ainda. E menos conhecimento histórico. É um decrescente, né? É uma gradação decrescente de ignorâncias. Mas elas existem, elas falam isso. Eu já tive interações que as pessoas falam isso. Ah, Eurico, esse sonho seu aí de que as pessoas voltem para o campo é uma utopia, isso não vai acontecer. Só que eu olho de outro jeito. Toda vez que tem uma crise, as pessoas buscam o campo. Então eu sei que vai acontecer. E eu quero que as pessoas estejam o mais preparadas possível para que quando isso aconteça a gente tenha em quem se inspirar, em quem se apoiar, tenha conhecimento comunitário, ancestral, tenha inteligência coletiva para conseguir assentar as pessoas com dignidade. Essa parte que você fala da alfabetização ecológica, ela é quase que a raiz do problema, né? Se a gente for analisar como tem se estruturado a sociedade, porque cada vez mais é ocultado, não sei se intencionalmente, como a natureza funciona e como a gente deveria funcionar em contato com a natureza. A gente não tem essa preocupação, parece, como sociedade. A gente tem a preocupação em como o ser humano vai viver bem. Qual é o que o ser humano está precisando, o que o ser humano... E aí, quando tem uma consequência indesejada das tomadas de decisão do que é bom para o ser humano, que no caso seria essa crise climática, enfim, o que está acontecendo no planeta, é de novo, isso está impactando o humano. O humano tá com calor, o humano está com frio, o humano está... E a gente continua resolvendo o problema do humano. Cada vez mais distante da alfabetização ecológica. E a gente continua resolvendo o problema do humano, criando barreiras entre ele e a natureza da qual ele depende, e essas barreiras e soluções fazem com que ele pense que ele não dependa, né? Que ele não depende. Então, por exemplo, cada vez mais a gente vive climatizado, então todo mundo em ar-condicionado. Enquanto isso, o mundo está mudando o clima o tempo inteiro, seja por qualquer razão, não me interessa a razão, me interessa que está instável e as pessoas nem percebem que está instável porque elas trabalham no ar-condicionado, andam dentro do carro no ar-condicionado, vão para o supermercado no ar-condicionado, voltam para casa e cozinham e enquanto tiver comida no supermercado está tudo bem. Mas de onde vem a comida? Em que condição ela foi feita? O que tem dentro daquela comida? Qual o paradigma de produção? Como que como que o território foi usado? Como que as pessoas foram participaram daquela cadeia alimentar? E aí a gente vai ficando distante. É isso que você falou, cada vez mais soluções tecnológicas e as pessoas acreditando que é possível a gente insistir nesse paradigma de dominar a natureza ao invés de fluir com ela. Então hoje o grande projeto da agricultura é a agricultura de precisão. É mais mecanização, mais robotização, controle climático, controle da semente e menos gente no campo. Quanto menos gente a gente tem no campo, menos pessoas a gente tem se importando com as áreas naturais. Porque a pessoa fala que ela gosta de natureza, mas ela não sai da cidade, ela vai ali no Parque Ibirapuera e diz que gosta da natureza. Não, tudo bem,
eu não estou querendo ser jocoso, mas é porque assim, ela gosta de natureza, ela né, gosta de botar ali, andar pé descalço na grama, ver uma árvore, ver ali uns passarinhos e tal, beleza. E ela volta para o apartamento dela. Enquanto isso, a gente tem áreas do bioma amazônico virando cerrado. Enquanto isso, a gente tem áreas do cerrado virando deserto. Enquanto isso, a gente tem áreas da caatinga virando deserto. O semiárido mais populoso do mundo é o brasileiro, está desertificando em velocidades recordes. Né? O pessoal do Nordeste, quem quiser estudar, a antiga Sudene e tal, tem vários órgãos ali que você pode levantar essas informações, mas a desertificação no Nordeste avança a passos largos. Aí, olha o que os caras fizeram, o Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e Paraíba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, não tem Paraíba não. E aí fizeram um porto ali no Maranhão e transformaram uma interseção de 5 biomas únicos. Tem Mata Atlântica, tem Amazônica, Mata de Coqueiral, Cerrado, Caatinga. 5 biomas que só tem no Brasil. E aí o governo Dilma sancionou o desenvolvimento do Matopiba para o agronegócio. Estão transformando tudo em monocultura de grão e escoando por um porto do Maranhão para levar para a Europa. É a solução de desenvolvimento econômico para o Nordeste pobre. Pô, não funcionou. Já tem 500 anos que não funciona. Latifúndio no Brasil tem 500 anos que não funciona. Funciona para poucas pessoas, né? Então, é isso. Funciona, né? Para alguém está funcionando muito bem. Tem 500 anos que está funcionando muito bem, né? Mas não é para resolver o problema de pobreza, de acesso ao alimento, de desenvolvimento ecológico, né? Das regiões, um desenvolvimento com dignidade, com autonomia, com saúde. É isso que você colocou, é bem importante. Assim, se a gente afina o olhar para esse fato que você mencionou agora, que ele é importante, que assim, a maioria das soluções elas são tecnológicas e elas dizem resolver o problema humano, mas não resolvem, e elas causam mais problemas ecológicos. Você tem uma visão já bem avançada e sistêmica da ecologia, né? Você consegue ver ação e reação em várias dimensões sem precisar desenvolver muito, né? Você já consegue ver ali o resultado. Mas se eu pudesse traduzir em 3 pilares, vamos colocar aqui, para alguém que está na cidade, que ela precisa entender de como a natureza funciona, e a partir desses pilares ela consegue ver como ela está impactando a natureza, quais seriam esses pilares? Então, aí eu convidaria a pessoa a entender os processos ecossistêmicos, né? Que não são nem 3, são 4. Mas pensa bem, 3,8 bilhões de desenvolvimento da vida no planeta. Aí a natureza tem vários dispositivos, né? Vários sistemas com os quais ela se complexifica, ela coloca a vida para frente, ela promove a vida. O primeiro deles é que a gente está numa distância muito, muito precisa do Sol, que a gente nem torra e nem fica frio demais, né? Então a gente tem o fluxo solar energético, a gente tem uma energia solar batendo no planeta que permite a gente produzir caloria. A gente não produz, quem produz só a vegetação, né? Mas a gente faz parte dessa cadeia. Então, 3,8 bilhões de anos de vida no planeta, como é que a natureza se desenvolveu para colher o máximo possível essa luz solar? Ela é tridimensional e multistratificada. Em todo o ecossistema, em todo o bioma que você vai que é saudável, ele tem vários andares, as plantas têm vários formatos diferentes, tipos diferentes de ramificação, tipos diferentes de espirais, tamanhos diferentes de folha, andares diferentes de árvore, andares diferentes de gramínea, de arbustivas. Então, essa multistratificação e essa tridimensionalização, ela maximiza a capacidade das plantas de pegar essa luz solar em interação com o solo e produzir caloria. Faz fotossíntese, né, e produz ali, tem caloria ali para a gente comer. E trocar com o solo, né, a vida no solo, troca com as plantas. O exudato, né, que é o que sai das raízes, tem açúcares, e aí troca ali com as bactérias, com a vida no solo, ali, com as micorrizas e tal, e as plantas pegam ali do solo os minerais que elas precisam. Então, primeiro pilar, processo, né, o fluxo solar energético. Olha para uma cidade à sua volta, como que a luz solar está sendo aproveitada? Ela não está. No máximo tem uma alameda de árvore ali sofrida, que está com concreto até a beira do tronco. A bicha, eu olho as árvores ali, eu fico imaginando ela, que ela deve se sentir enforcada assim, cara, tipo, senhora do céu, cara. Aí, essa primeira simbiose, né, a gente aproveita a luz solar, então esse primeiro processo ecossistêmico. Nos vários lugares do planeta, quando as plantas aproveitam essa luz solar, as plantas que são folhosas, né, as dicotiledôneas,
elas soltam suas folhas. Essas folhas cobrem o solo. Aí entra em decomposição biológica. Aí aquela microbiota que estava no solo, que já trocou com a planta, se beneficia, porque o que a planta digeriu e assimilou de oligoelementos, de sais minerais, cai na folha. Então aquele solo fica coberto, né? Tem uma decomposição biológica, aquela microvida ali do solo vai aproveitar aquilo, os pequenos insetos, os artrópodes, micróbios, bactérias, micorrizas de novo e tal. E aí forma uma camada de proteção. Nos lugares que predominam as gramíneas, os animais vinham comendo tudo isso e muito adensados, né, em grandes manadas que vão adensando. E eles deixam para trás as placas de estrume. E essas placas cobrem o solo também. E já com uma matéria orgânica pré-digerida, para ela poder fazer uma decomposição biológica, né? Normalmente é nos lugares mais secos, a decomposição biológica começa pelo rumen dos animais. E nos lugares mais úmidos, a gente tem a serrapilheira das florestas, né? Então, esse cobrir de solo com esses nutrientes faz a ciclagem dos nutrientes. Aí o solo consegue ter cada vez mais vida, o solo fica cada vez mais profundo, alimenta cada vez melhor as plantas têm mais sucessão, se complexificam mais nutritivas. Quando esses dois funcionam, a água consegue infiltrar, o solo consegue fazer uma caixa d'água, ele se regula. Vamos segurar o máximo de água possível, que a gente não sabe se vai parar de chover ou não. Começou a parar de chover, então segura a água. Não, está chovendo muito, solta um pouco da água. E aí essa água vai infiltrando pelas raízes, vai, né, recarregando as águas subterrâneas, vai de volta para os lagos, de volta para os riachos, né, que recarrega tudo, que eventualmente recarrega as nascentes e os poços artesianos. Então, quando você tem o fluxo solar energético, quando você tem a ciclagem de nutriente, quando chove, você consegue ter um ciclo hidrológico saudável. Agora, vamos olhar para a cidade. Aonde o solo está tendo chance de fazer decomposição biológica e de se renovar nas cidades? Tudo concretado, tudo azulejado, tudo asfaltado, tudo uma doideira. E quando tem um pedaço de terra, tem algum plástico em cima, tenho certeza. Então, é essa doideira. Se alguém tinha um fundo de quintal ali, mandou azulejar porque cai muita folha dá trabalho limpar. Entendeu? Aí a água cai. Aí olha como é que a natureza recebe a água. As árvores mais altas já têm seu sistema radicular, né? Elas absorvem a chuva primeiro, tem que chover mais de 10 milímetros para começar a escorrer mais, tem precipitação interna por dentro das copas, os galhos fazem um sistema radicular que vai puxando toda essa água para o tronco chega no ponto de germinação no solo e as raízes também formam canais para essa água infiltrar ali embaixo. Aí você olha para a cidade, a água cai na calha do telhado, da calha do telhado ela vai para a calha da calçada da calçada ela vai para uma manilha e da manilha manda ela embora o mais rápido possível da cidade. É completamente o contrário do que a natureza funciona. Então, quando a gente pensa, você pediu os pilares, né, mas são os 4 processos ecossistêmicos. E quando a gente tem o fluxo solar energético, a ciclagem de nutriente e a gente tem o ciclo hidrológico funcionando, a gente faz o que a natureza fez. A gente consegue ter cada vez mais vida de um número cada vez maior de espécies e vida cada vez mais complexas, até a gente chegar no que a gente chegou, megafauna, mamíferos, árvores centenárias, né, animais muito grandes. Os lugares que funcionam, eles têm mamíferos enormes. Na floresta amazônica, até 4.000 anos atrás, a gente tinha aquela preguiça gigante de 3 metros de altura. A gente tinha um tatu até 5.000 anos atrás. A gente teve uma megafauna aqui enorme. A vegetação não mudou tanto assim em 5.000 anos. A gente tinha animais muito maiores. Mas se a gente olhar só os que ficaram, a onça é enorme, a gente tem macacos enormes, a gente tem a anta, a gente tem a paca, capivara, são animais grandes. Agora, se você for olhar os lugares, né, por exemplo, as planícies americanas, vai ter o bisão, você vai ter os animais enormes, né? Você vai para algumas planícies da Europa, você tem os grandes cervídeos, né? Os alces, aqueles animais gigantes. Você vai para o continente africano, girafa, elefante, zebra, gnu, tem um monte de bicho ali, tudo da megafauna, né? Então, todos os lugares que evoluíram com muita saúde, eles mantiveram cada vez mais vida para animais grandes. E nós somos um animal da megafauna, um primata, um mamífero da megafauna, só que ao invés de a gente complexificar os sistemas para manter a vida, a gente está simplificando. Então, os pilares que você pediu, eu pensaria assim, como eu na cidade consigo maximizar os 4 processos ecossistêmicos. E tem maneiras, tem hortas urbanas, a gente pode trabalhar com calçadas que são porosas, a gente pode tentar refazer grande parte do calçamento, a gente pode pensar captação de água
nos prédios, nas casas, né, captar água de chuva. A gente pode pensar uma reforma de sistemas de saneamento, fazer sistemas de saneamento descentralizados. Tem muita coisa a ser feita. Existe existe uma margem muito grande, mas essas reformas, elas são mais fáceis de serem feitas e mais viáveis em cidades menos densas. As cidades já muito densas, elas já estão todas concretadas, é muito difícil você mexer naquilo ali. O distúrbio para você conseguir fazer uma reforma na cidade, no trânsito, no fluxo de vida das pessoas e tal. Então a escala, ela passa a funcionar contra nós mesmos, porque a escala vira uma desculpa para não fazer as mudanças e a escala é o que acelera a degradação, né? Então, se a pessoa está na cidade e ela quer ver como é que ela pode fazer, acho que os 4 processos ecossistêmicos, como eu expliquei aqui, é uma boa forma dela ver que ela, enfim, que ela tem pouca ação, né? Ela tem pouca capacidade de fazer isso. E tem uma outra questão, né, que me chocou, assim, quando a gente vai estudando, essa questão de estudar, por exemplo, as construções ecológicas, quando você vai entendendo a lógica da construção civil, né? Uma vez eu estava surfando com um amigo meu, ele é de Natal, o nome dele de capoeira é Robusto. Eu estava surfando com o Robusto em Ponta Negra e tal, a gente foi bem de manhã e tal. E aí eu estava lá e eu surfo muito mal, fiquei ali em cima da prancha ali apreciando o mar, né? E ele, enquanto ele pegava as ondas, eu ficava ali apreciando o mar. E só que eu comecei a olhar, cara, a linha do horizonte da cidade, né? Eu estava dentro do mar, lá atrás, olhando a linha do horizonte da cidade. E só tinha arranha-céu, cara, para todo lado, assim, tipo, muito prédio, muito alto, assim, 10, 15 andares mais, né? E aí naquele dia me deu um estalo, assim, eu falei, caramba, tudo isso que está aí para cima foi minerado em algum lugar para baixo. E esse é outro ponto cego que a gente tem nas cidades. Todo concreto, todo granito, todo mármore, todo vergalhão, todo cimento, todo asfalto, todo plástico que a gente vê na cidade, ele foi minerado em algum lugar. E a gente não vê, a gente não quer ir lá ver. É cômodo não ver. E a construção civil tem um problema, né? Mais de 30% da construção vira lixo, vira escombro de obra. Então, tudo que a gente vê de prédio, tudo que a gente vê, né, de supostamente indicativos de civilização nas cidades, aquilo foi minerado em algum lugar. Tem um rombo na terra em algum lugar de onde aquilo saiu. Quem nunca visitou uma mineradora, eu recomendo. Você mora aqui perto de Brasília, vai só para Paracatu, pertinho. Na entrada da cidade você já vai ver, olhando assim para a esquerda, o tamanho da cratera que é. É isso. E aí eu passei, cada vez mais, né? Cada vez mais eu vejo as cidades como violência. Toda vez que eu vou para a cidade, eu entro na cidade. Sabe aquelas charges que tem antigo dos desenhos animados, que tem o antropólogo com aquele chapéuzinho assim, um óculos, um bloquinho de nota, né? Uhum. Eu vou para a cidade, cara, e a única maneira que eu consigo, assim, manter meu humor indo para a cidade é fazendo uma incursão antropológica de estudo sobre aqueles animais selvagens que vivem empoleirados uns em cima dos outros. E eu fico vendo os absurdos assim, cara, e falando, cara, o último absurdo desse que eu vi, eu tava com a Tereza em Porto Alegre, e aí passamos no viaduto e tinha uma foto linda, cara, de um cachorro, assim, um grafite feito muito artístico, lindo, cara. E é uma campanha assim, adote o animal, não sei o que, papapá. E embaixo tinha um monte de pino, de concreto, para as pessoas não se protegerem da chuva debaixo do viaduto. Aí eu parei assim, né, tirei uma foto, a Tereza falou assim, o que foi? Falei, cara, o ser humano é um bicho muito doido. Tá aqui uma campanha de proteger os animais, pintada em cima de um lugar onde eles proibiram o ser humano de se proteger, de se abrigar da chuva. Um cara que provavelmente já está sem casa, já vive pobre nas ruas. Aí pega ali, você cria uma estrutura de concreto inóspita para o ser humano, para ele não poder sentar, não poder deitar, não poder se proteger da chuva. Porque o jeito que a gente tem de lidar com a pobreza, com a desgraça da humanidade, não é resolver a pobreza e a desgraça da humanidade. É escondê-la da vista. Igual a gente faz com os buracos de mineração que você acabou de falar de Paracatu. Cara, eu vou para a cidade, eu sempre penso assim, é uma aventura antropológica. Eu vou ali estudar aquele bicho esquisito que mora ali. Enfim, o jeito que eu mantenho meu humor é esse, né? Porque eu acho tudo violento. Porque é isso, tudo eu olho, a água não consegue fluir, o solo não consegue ter ciclagem de nutriente, não consegue captar luz solar. Pô, aquilo ali é um testemunho de suicídio coletivo, pô. E aí tem algumas pessoas que, não tenho muito essa vibe, como é que é, beat luz que você chama, né? Ficar abraçando árvore.
não estou muito interessado nisso. Beleza, você não precisa ser essa pessoa, né? De abraçadora de árvores. Você até acha ok a natureza, mas também não tem essa paixão toda. A gente não conversa muito com esse tipo de pessoa aqui, né? O trabalho ele tem um direcionamento de pessoas que têm entre os maiores valores esse cuidado com a natureza. Mas se você não tem esse cuidado com a natureza, se você olhar para as áreas essenciais da sua vida e adotar a premissa de que o governo não estará olhando por você, nem ninguém, Temos evidências, né? como é que você então lidaria com isso, né? Quais são as áreas essenciais e como é que eu posso então me proteger para um eventual colapso? Tá, mas espera aí, deixa eu só voltar um pouco, é o seguinte. O BitLuz é um ser humano que precisa ser estudado com o caderninho do antropólogo também, né? É difícil, o BitLuz, o Namastreta e o Gratinase, né? É o cara que quer dizer para os outros como é que os outros têm que ser ecológico, né? E ele está terceirizando tudo na vida dele. É um cara de espiritualidade rasa. É um cara que acha que a espiritualidade dele faz ele melhor do que os outros. É um cara que desenvolveu alguma ética supostamente mais ecocêntrica e quer ditar como os outros vivem. Então tem uma série de incoerências aí. Mas tem um deslocamento que é importante a gente falar. O jeito que o Ocidente rouba as imagens da nossa cabeça é um estudo à parte. Essa expressão de abraçador de árvore, ela veio do inglês e quem tem um relato muito bacana sobre isso é a Vandana Shiva. Tinham mulheres numa região, agora eu não vou lembrar se é ali na Índia, ali com o Tibete, com o Himalaia, enfim, no norte da Índia. E as mineradoras chegaram e eles começaram a fazer desmatamento para minerar. E elas tinham uma agricultura familiar, já muito consciente da necessidade de plantas perenes na agricultura, e elas abraçaram as árvores para enfrentar retroescavadeiras. Essas são as verdadeiras pessoas ecológicas. Elas estavam dispostas a perder a vida delas ali, se atracaram com uma árvore para dizer assim, velho, se você cortar essa árvore aqui, daqui a pouco vai secar a serra todinha e a gente não vai ter água. E sem água a gente não consegue viver, sem água a gente não consegue plantar. Então vocês não podem cortar essas árvores aqui. Então o termo abraçador de árvore surgiu de protestos muito radicais de ir na raiz do problema. Tipo assim, eu vou colocar a minha vida aqui para impedir esse desmatamento. Então ir na raiz do problema, eu não vou deixar o desmatamento acontecer, né? Radical nesse sentido. E o Ocidente pegou isso e transformou isso numa coisa pejorativa, de pessoas pouco pragmáticas, muito românticas, utópicas, né? Então, essa erosão da imagem de pessoas que se importam com a natureza para pessoas não coerentes, não eficientes, enfim, pessoas que, né, elas sinalizam muitas virtudes, mas elas praticam muito pouco o que elas sinalizam, né? É de propósito isso aí, né? Essa erosão dessa imagem, porque quando as pessoas falam assim, o cara é abraçador de árvore e tal, o que vem na minha cabeça é esse relato da Vandana Shiva, com essas mulheres dessa região serrana lá, se atracando com árvore na frente de uma escavadeira de 20 toneladas. Não vai cortar essa árvore aqui, a gente não vai deixar vocês avançarem mais. Só que não é esse tipo de... O BitLuz não é esse cara, o BitLuz é o cara que vai dizer para o outro o que ele tem que fazer, mas ele mesmo não faz. Então, vamos voltar aqui, para quem é realmente pragmático, né, que é a sua pergunta, as áreas do nosso viver. De novo, você está na cidade, busque ver como funciona a sua casa. A moradia é uma das áreas essenciais. Quando você fizer uma análise sobre a sua casa, a gente falou um pouco disso, né, na primeira temporada, mas quando você fizer uma análise sobre a sua casa, faz uma análise econômica dela. Quanto que custa aquela casa? Em quanto tempo você vai pagar ela? E aí olha para ela e fala assim, essa casa me dá uma chance de ter um pouco de domínio sobre a minha água, sobre o meu alimento, sobre a minha saúde? Ou essa casa é um bem, que a gente fala, né? A casa é um bem material, que é um bem passivo. Eu só pago. Eu pago 20 anos, 30 anos de financiamento e ainda pago conta de água, conta de luz, conta de telefone. É uma noção um pouco estranha, né? Então a casa, a moradia, é uma área essencial. Qual o domínio que você tem sobre ela?
Como que a sua casa melhora a sua vida, como que a sua casa te torna apto, por exemplo, a melhorar os 4 processos ecossistêmicos que a gente acabou de falar. Uma pergunta importante. Eu não gosto mais de morar em lugares que eu não consigo melhorar os processos ecossistêmicos a partir da minha moradia. Aí segue. A gente precisa ter um domínio da água. No Brasil, tem centenas de municípios que estão com água radioativa. Tem milhares de municípios que estão com água contaminada com agrotóxico. Você sabe de onde vem sua água? Você sabe para onde ela vai? Você abre a torneira ali, de onde vem aquela água? Quem cuidou daquela água? Qual tipo de encanamento que ela passou? Esse é o distanciamento que a gente está. A gente confia em coisas que a gente nunca viu, cara. É muito doido. É uma água que ela vem totalmente cheia de químicos, cheia de coisas. Né? Agrotóxicos, radioatividade, cloro, flúor, tratamento, água que foi reutilizada, passou pelo esgoto, foi filtrada, tratada e voltou de novo. Tem cidade que já está fazendo isso, né? A água está circulando. Aí vamos para a alimentação. É uma outra área essencial. Qual o poder que você tem sobre uma das coisas mais básicas da nossa vida, que é comida? A gente criou uma fábula, né? Uma ficção de que se você tem dinheiro, você está com a sua comida garantida. Você não está, porque o supermercado ele fecha a porta dele e acabou. E você não tem acesso mais. Aí talvez você possa reforçar isso, se ligando com as feiras, com os produtores, participando de uma CSA. São caminhos muito válidos e importantes de serem feitos. Porque se você conhece o seu produtor, ele conhece o seu rosto, em qualquer interrupção do sistema alimentar, ele está preocupado com você. O supermercado não está nem aí para você. O supermercado é o lugar onde você paga caro para comer agrotóxico. Esse é o carinho que o supermercado tem com você. Não é uma instituição que zela por você. Nem pelo incentivo econômico ela não zela por você, porque o que é chamado de orgânico lá dentro também não presta. É uma instituição que está ali para lucrar em cima do território, lucrar em cima do produtor, lucrar em cima das pessoas da cadeia de produção e lucrar em cima de quem compra. São grandes monopolistas. Né? Carrefour, Altoff, Pão de Açúcar, são grandes monopolistas. E eles alienam a nossa relação com a comida. A gente deveria saber quem produz nossa comida. E a gente deveria produzir pelo menos parte dela. Né? Então, muitas pessoas falam, né, da questão, não entendem, por exemplo, a minha defesa da pecuária. E eu falo para essas pessoas, assim, olha, se você é uma pessoa que é contra a inclusão dos animais nos sistemas de produção, você deveria fazer um teste de tentar produzir 10% do que você come. Você vai entender que a gente precisa de adubo e que é melhor ter um adubo orgânico do que um químico. Você vai entender que você precisa manter uma área e que é melhor ter um animal mantendo essa área junto com você do que você mantendo ela com roçadeiro ou com trator. Então tem uma série de vantagens, né? Mas nas cidades, talvez o máximo que a gente consiga participar de uma agricultura urbana, tem algumas cidades que tem, vale muito a pena, participar das feiras de produtor e de CSA. Aí uma outra área essencial, saúde. Eu não estou falando só de saúde como um direito, eu estou falando de saúde como um dever. Nós temos o dever de nos cuidar, porque outras pessoas precisam da gente e a gente precisa não dar trabalho para os outros. As pessoas falam muito de direito, mas a gente fala muito pouco de dever. Né? Então, na questão saúde, como eu posso me cuidar? Como eu posso pegar sol? Como eu posso fazer exercício? Como eu posso me manter ativo? E na questão da saúde ainda, quais são as opções que eu tenho de soberania sobre o meu corpo, caso o Estado resolva por um protocolo específico sanitário em determinado momento? Na cidade, se tiver algum tipo de passaporte, você vai ter que obedecer. No campo, você pode pensar se você obedece ou não, porque você tem acesso a várias coisas dessas áreas essenciais do nosso viver no campo, você é protagonista sobre elas. Na cidade, não. Como você é completamente dependente na cidade, qualquer lei que é passada domina as pessoas muito facilmente. Porque se você não se conforma com a lei, se você não obedece à lei, não acata a lei, você perde imediatamente acesso a serviços básicos. Então, a soberania sobre a nossa saúde, sobre os nossos corpos, ela também está ligada com a nossa capacidade de ser subversivo. Gente, não tem muito tempo não. A gente aboliu a escravidão tem pouco tempo. Era legal, a escravidão era legal, mas não era ético. Muitas coisas que não são éticas já foram legais. Então, na questão da saúde é a mesma coisa. Muitas coisas que são legais hoje não são éticas. A gente está com os nossos corpos submetidos a uma lógica de corporação, que é o lucro acima de tudo. Na cidade você tem pouco controle, no campo você tem mais. E por fim a mobilidade, que é a mesma coisa. No campo, por exemplo, vou citar de novo o David Holmgren, né?
o filho dele, que é o Oliver, está ligado com um projeto de fazer caminhonetes que funcionam a carvão. Ele cria um gás a partir da queima do carvão e ele está conseguindo fazer uma adaptação para carros que vão funcionar com lenha, carro a lenha. Esse cara está com a mobilidade dele garantida. A esposa dele, que é a nora do David, trabalha com... ela inclusive é de um laticínio, né? Ela tem uma pequena propriedade que trabalha com leite. E aí o filho dele está lá e tal, enfim. E o projeto deles que eles estão tocando é um projeto de carros a lenha, para garantir a mobilidade no rural quando não tiver combustível. Se o governo tivesse o mínimo de cuidado com as pessoas, esses projetos deveriam estar sendo levados a sério. Projetos que descentralizam e oportunizam para as pessoas a capacidade delas manterem a mobilidade numa situação de interrupção dos combustíveis fósseis. Ao invés de incentivar esse tipo de processo, o que o Lula estava fazendo na semana passada? Ele estava numa fábrica de adubo químico, comemorando a retomada da produção de adubo químico no Paraná. Adubo químico vem do petróleo, gente. Então é isso. 5 áreas essenciais para a gente pensar. Moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade. Olha a sua volta e vê o que você tem domínio. E vê o que você quer negociar ou não. Eu tenho muitas coisas que eu não quero negociar. Há muitos anos já eu não volto para a cidade. Eu vou lá só com o caderninho do antropólogo para estudar o ser humano urbano. Então, você tem algumas orientações que você consegue atuar dentro da cidade. E aí vão ter pessoas que vão optar por ficar numa cidade pequena, fazer uma transição para um lugar menor, ainda quer ter um pouco de contato, digamos assim, com mais pessoas, né? Porque um campo, no seu nível, por exemplo, é mais tem um isolamento maior. Você tem menos contato diário com pessoas. E tem gente que opta, no seu contexto, né, o contexto holístico, e nas suas declarações de qualidade de vida, por ter mais contato com pessoas. Sei lá, às vezes tem uma academia do bairro, alguma coisa assim, que mantém ela ali ativa, né? Aquilo ali faz parte da declaração de qualidade de vida. Mas tem pessoas que vão querer essa segunda opção. Eu quero ir mais para o campo ainda, porque eu quero ter uma área talvez um pouco maior, eu tenho mais recursos ou mais parceiros. Enfim, tem essa tomada de decisão que leva em conta esse isolamento maior. Não é o isolamento completo, isso não existe, né? Você vai ter ali vizinhos, vai ter rede, vai ter comunidade, mas você não vai estar numa cidade pequena, por exemplo. Você vai estar um pouco mais afastado que isso. E aí tem algumas coisas que você precisa avaliar. E aí vem a proposta da segunda temporada do Jardineiro. A gente está indo para o final já desse primeiro episódio, mas no próximo acho que a gente já vai começar com as camadas da ferramenta que você trouxe para o Brasil, né? Você meio que é um pioneiro nessa área da EPLC, você trouxe essa metodologia para cá. E a primeira coisa que se olha ao fazer essa transição, pelo que eu entendi, né? Eu também não sou... Eu acho que eu conheço tanto quanto a audiência, talvez um pouquinho mais, porque eu participo aqui de dentro, né? Então eu vejo algumas coisas, mas o meu conhecimento ainda, perto do que você traz, é muito pouco. Então seria o clima, né? E o que você vê que as pessoas tomam de decisões erradas quando não olham para esse clima? A gente vai falar um pouquinho do clima da mente, né? O clima da mente foi uma expressão muito feliz do Darren, né? O Darren da Regrarians, ele fez ele tem hoje o melhor material de planejamento rural, que é o Regrarians Handbook. Ele fez um livro para cada camada da escala de permanência, muito detalhado. O ilustrador que fez para ele é o mesmo ilustrador que fez as ilustrações do manual de permacultura do Bill Mollison, o Andrew Jeeves. E é muito importante a gente analisar o clima da mente, porque essa expressão ela veio do seguinte sentido, que é muito difícil a gente ter um efeito sobre o clima. Agora as corporações estão tendo, né? Os caras estão mexendo com o clima. Mas a gente como indivíduo, como família, é muito difícil a gente influenciar o clima. A gente acaba influenciando o clima como organismo humano, né? Tipo, muitas pessoas dentro do modelo industrial de civilização. Então ele fala que o clima da mente ele é muito difícil de mudar também. E aí ele fala no sentido realmente das pessoas do campo, né? São pessoas muito entrincheiradas em tradições, entrincheiradas em crenças, em maneiras de fazer. E aí, às vezes, uma abordagem nova, ecológica, é difícil da pessoa abordar aquilo ali, ou fazer a mudança dela, né? Mas tem um autor americano que chama Gary Snyder.
E ele também escreveu assim, ele escreve poemas e tal, mas ele escreveu sobre essa questão da vida agrária também, né? Ele escolheu uma vida mais simples, foi para o campo, criou a família dele no campo e tal. E o Gary Snyder fala o seguinte: nós vivemos uma crise de pessoas sem casa, mesmo quando as pessoas têm casa. E é muito em cima dessa pergunta que você fez. Porque quando você está num lugar, aí ele dá um exemplo, né, da Califórnia. Quando você está num lugar como a Califórnia, que é um lugar semiárido, e as pessoas estão usando a água para lavar calçada, para lavar carro, não fazem um reaproveitamento, não tem um saneamento das águas cinzas, não tem uma coleta de água de chuva e tal, aquilo está mostrando que a gente não sabe habitar aquele lugar. Nós nos desconectamos do conhecimento ancestral que nos habilita viver bem em determinados climas. Por exemplo, o sertanejo brasileiro, o sertanejo original, né? Não o roubo que fizeram do nome da música, que não vale nada. Mas o sertanejo brasileiro, o cara que vivia ali no campo, no Nordeste e tal, altamente adaptado. Nós temos um semiárido inóspito, né? Uma região difícil de viver, e nós temos o semiárido mais populoso do mundo, que eles são resultado daquelas massas de pessoas que não se adequaram aos projetos de civilização da coroa portuguesa nas cidades litorâneas, e eles foram se jogando para dentro. Então, são mamelucos, são mulatos, os fugitivos, né, das várias etnias negras que fugiram e foram para dentro do mato, as várias etnias indígenas que inclusive receberam essas pessoas e ensinaram essas pessoas a viver para dentro do continente, né? Então, nas serras da costa brasileira, comparada com as cidades, nós tivemos ali uma resistência muito grande. As pessoas buscaram esse viver negando um projeto de civilização colonial. Esses lugares, as pessoas tinham esse conhecimento do climático adaptado, o tipo de árvore, o tipo de animal, o tipo de agricultura. Você pega, por exemplo, o Manélito Dantas, que foi o produtor da Fazenda Carnaúba, os filhos dele continuam tocando a fazenda, né? Ele falava assim, olha, aqui não é lugar de fazer muita roça. Aqui é lugar de alguns pés de fruta adaptado, uma roça muito pequena na época da chuva, e aqui é um lugar que o cidadão tem que viver de leite, ele tem que viver da pecuária, ele tem que viver do animal que consegue viver nesse bioma, para ele poder se viabilizar. Ele fala assim, a agricultura que precisa de irrigação aqui no semiárido é um fenômeno passageiro. Ela não dá conta. Então as pessoas não têm muito essa noção. Às vezes elas querem produzir uma coisa. Um outro exemplo louco, agora bem contemporâneo. Eu estou aqui numa cidade do Rio Grande do Sul que chama Morro Reuter. Um prefeito aqui da cidade, uns anos atrás, foi para a Europa, se encantou com os campos de lavanda e resolveu que o Morro Reuter ia ser uma cidade temática da lavanda. A lavanda não é daqui. Ela não se dá nem muito bem aqui no clima. Aí olha que loucura. A gente tem aqui uma colonização, né? O relevo aqui é pé de serra, então um relevo muito acidentado. E as pessoas que se viabilizaram aqui são pessoas da agricultura familiar. É muito comum aqui o laticínio informal, as pessoas, né, para ter o leite, o queijo e tal. É muito comum a criação de porcos e mais de bovinos, tem poucos ovinos. E as pessoas fazem muitos embutidos, porque é uma colonização, é uma ancestralidade alemã. Cara, faz um festival cultural gastronômico baseado no que as pessoas têm daqui. Então essa influência alemã, austríaca, que lida com o leite, essa influência alemã que lida com os porcos, que sabe beneficiar um porco, que cria vários, né, charcutaria, várias coisas. Não, o cara vai lá na Europa e busca uma lavanda e começa a dar subsídio para as pessoas plantarem lavanda e faz uma festa da lavanda. Meu amigo, quem come lavanda? Ninguém come lavanda. Lavanda é uma planta medicinal que... E ainda tem outra questão, né? A lavanda de lá tem um princípio ativo calmante e a que se adaptou aqui tem um princípio ativo estimulante. Então tem um monte de incongruência no projeto. Agora olha a diferença. Deixa eu olhar para o meu clima. É um lugar temperado, bem moderado, né? A gente já está aqui para baixo do trópico ali. É um lugar acidentado, de predominância de agricultura familiar, muito forte a herança alemã. Cara, para quê? Vamos fazer um festival cultural gastronômico que celebra as vocações das pessoas e as aptidões do lugar. É um lugar serrano que produz leite muito bom e produz muita charcutaria boa. Em vez disso, o cara fizeram um festival de lavanda. É muito doido, cara. É muito doido.
É louco, cara. Eu falo pra você que eu vou pra cidade com um caderninho de antropólogo estudar o ser humano urbano, que ele é diferente, e ninguém acredita. Cara, olha que loucura. Só que eu dei um exemplo municipal, mas as pessoas fazem isso no dia a dia. Por exemplo, eu dei um curso muitos anos atrás na Mantiqueira, né, e a gente estava falando dos sistemas florestais e tal, e tinha os irmãos lá, o Rafa e o... esqueci o nome do outro, acho que é Rafa e Felipe. Eles são da Bahia, né? Mas eles são de Barreiras, é Cerrado. E aí ele deu um depoimento pra gente que eu achei muito bacana. Ele falou, pô, fui lá na Bahia, fiz um curso de agrofloresta lá com os caras lá no litoral, lá, região úmida pra caramba e tal, voltei pra Barreiras querendo plantar cacau. Pô, tudo bem, pode ser que o cara faça uma agrofloresta muito bem feita, muito fechada, consiga mudar o microclima da região e consiga produzir um cacau ali. Ok, mas o esforço que o cara faz para fazer isso, o esforço físico, o financeiro, o tempo, né? Cara, você está no Cerrado, vamos produzir o que o Cerrado produz bem? Vamos fazer uma análise aqui do quais são as aptidões desse lugar, o que esse lugar produz mais naturalmente possível. Aí é uma lição de sensibilidade. A gente vai guiar a propriedade e a gente vai ser muito mais lucrativo se a gente respeita o que o lugar naturalmente oferece e a gente potencializa aquilo ali. É igual a gente, se a gente nasce numa família bem estruturada, que nutre as nossas vocações, a gente começa a voar cedo. A gente se viabiliza cedo, a gente se realiza cedo profissionalmente. Se a gente nasce numa família que quer guiar o que a gente faz o tempo inteiro e não alimenta as nossas vocações, nós vamos bater cabeça décadas da nossa vida, até a gente conseguir nutrir as próprias vocações e passar a funcionar. Então, quando a gente junta essa coisa climática, essa análise climática da escala de permanência da linha-chave, a gente precisa estudar o clima da região. Ele informa para a gente o que a gente pode produzir. Por exemplo, fruta de caroço precisa de um número de horas de frio por ano. Pêssego, nectarina e tal. Se você está numa região que está mudando muito o clima, que tem ano que tem um inverno bom, tem ano que o inverno é muito fraco, e você monta um projeto em cima de fruta de caroço, você vai falir. Então, e as pessoas não param para olhar o clima, né? E elas vão habitar aquele lugar. É o que o Gary Snyder fala mesmo. O cara ele pode ter uma propriedade inteira, mas ele é um sem casa, porque ele não sabe nem olhar o clima onde ele está. Então, são pequenos erros, né? No caso do Rafa e do Felipe, esse negócio querer produzir cacau no Cerrado. Pô, é um esforço enorme. É possível? É, mas é um esforço do caramba. O tal do prefeito aqui, vou transformar o município da lavanda. Pô, lá a planta vem lá da Europa. Para. Vamos ver o que tem aqui, né? Um lugar que tem floresta de araucária nativa. Para. Pô, lá olha só, o porco de montado, né? O porco lá português, o porco de bolota ele fica comendo as castanhas que caem ali do carvalho. Pô, a gente tem aqui a araucária. Pode ter o porco da araucária. Engorda o porco, não. Enfim. A gente tem que encontrar essa sinergia da vocação das pessoas e casar essas vocações com as aptidões do terreno. Uma das primeiras aptidões do terreno que a gente precisa avaliar é a aptidão climática. Pô, tem geada? Não tem geada? Por exemplo, eu passei essa dificuldade aqui, ó. Eu comecei o empreendimento com os ovinos, veio 2 frentes frias com geada, uma propriedade relativamente pequena, queimou uma área grande do pasto, não vai recuperar a tempo. Eu estou tendo que gastar dinheiro para alimentar os animais. Agora, o lugar que eu escolhi, que porventura, por forças que não, né, enfim, acontecimentos que fugiram do meu controle, eu não estou lá, é um lugar que não tem temperatura negativa. É um lugar que não passa um mês do ano sem chover. É um lugar que tem clima ameno. Então, assim, se você tem a escolha de ir para um lugar, faça um estudo para ir para um lugar que seja o mais propício para o jeito que você quer viver. Se você já está num lugar e tem raízes ancestrais ali, então procure a literatura antiga, porque eles sabiam viver ali. Por exemplo, o Padre Inciso, né, ele tinha cartas de como você agir no semiárido, com os conselheiros em Canudos. Pô, Canudo tinha diretrizes ecológicas de produção. Os caras exportavam carne, gente. Era uma vila de cultura agrária que se montou sozinha, foi soberana, só foi destruída porque o exército matou todo mundo, o Estado, que a gente paga o nosso imposto para ele, foi lá e matou todo mundo. Esses caras viviam num lugar autonomamente, no semiárido, lugar desafiador. E tem literatura, tem gente falando disso. Então a gente faz essa investigação. Se você tem raiz no lugar e não quer sair dali, como que o povo antigo vivia ali e como você casa essas tradições com o que tem de mais eficaz dentro do desenho ecológico hoje. E aí você vai casar aptidões do lugar
principalmente a climática, que foi a sua pergunta, com as suas vocações, e você vai estar melhor situado para começar a habitar e apoiar outras vidas, né? Você vai apoiar vidas vegetais, vidas fúngicas, vidas humanas, vidas animais, vidas silvestres, né? Que se a gente funciona bem no campo, a gente está apoiando toda essa vida, né? Mas começa pelo menos sabendo como é que funciona o seu padrão climático, né? Fundamental. Senão você começa... Por exemplo, tem gente querendo produzir trigo no Ceará, cara, para. Tem gente produzindo trigo no Ceará, monocultura no Ceará. É muita... não sei nem dizer, cara, é muito deslocamento, assim, é muita alienação mesmo, assim, é muita soberba humana de detonar um lugar e achar que consegue produzir ali e fazer daquele empreendimento uma coisa durável. Cara, é tudo passageiro. Esses empreendimentos da agricultura industrial é tudo efêmero. Pode não ser no meu tempo de vida, mas é efêmero. Porque é um empreendimento que ele degrada a própria base territorial onde ele se viabiliza. Vai acabar. E para a gente não fazer isso, enfim, para arrematar aqui na sua pergunta, para a gente não fazer isso, a gente tem que fazer um estudo do clima. Tem outras implicações, por exemplo, consigo ou não consigo me viabilizar com painel solar? Eu preciso saber se o clima é propício para isso ou não. Tem lugar que é muito nublado, não vai dar certo. Né? Eu preciso saber se tem microclima, tem geada, não tem. Esse estudo climático detalhado, o que dá na minha região, qual era, antes da agricultura industrial, o que aquele território produzia, como que as pessoas da agricultura familiar viviam naquela região. É inclusive um resgate ancestral, né, de ocupação territorial. É importante fazer isso e facilita muito a gente conseguir viver e empreender com viabilidade econômica. Porque quando você não vai contra as aptidões climáticas e territoriais do lugar, você consegue produzir com muito menos insumo. Se traduz em dinheiro no final das contas, loucamente, né? Claro que a gente está falando aqui para um público com ética ecológica, mas no fundo também é dinheiro no bolso. Então no próximo episódio a gente começa com o clima. Então o clima da mente e o clima da natureza. Eu particularmente acho mais difícil observar o clima da mente. Mas no episódio que vem a gente conversa mais sobre isso. Obrigado, Eurico. Obrigado. Ser humano é imprevisível, né? O clima da mente. Até a gente sempre tem surpresas. Vou levantar algumas dessas questões que eu enumerei aqui hoje, assim, né? Listei elas um pouco, a gente pode passar por cima delas de novo. E no clima da mente, eu acho que vale a gente falar um pouco de novo do contexto holístico, de todas essas coisas aí, mas só isso que a gente conversou aqui no final hoje já é uma grande base assim, de diretriz para a pessoa que está pensando. Comece a estudar o clima, comece a estudar o histórico da ocupação territorial ali, o histórico do cultivo, do uso agronômico daquele lugar. Vai ter surpresas muito bacanas, assim. Cara, os nossos ancestrais, eles foram muito inteligentes, muito sagazes, e nos fazem pensar que eram pessoas simplórias, incapazes e tal. Quando você faz um estudo de ocupação do território, é sempre muito bacana, porque as pessoas eram muito geniais. E as pessoas do campo, né? Que é o papo que a gente teve também no começo hoje. Gente, o Vitor está fazendo essa ponte para a gente de novo. Comentários, dúvidas são bem-vindos. De novo, um arco narrativo aqui para a gente trabalhar com vocês dentro da escala de permanência, buscando passar por dentro de todas as camadas, para a gente fazer essa jornada de novo aqui com vocês. Abração, Vitor. Obrigado, viu?